Eu e ele não há ninguém. Aí alguém fala, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo não está em eu, em Jesus. O Espírito Santo está em mim. Aleluia, está em nós. E ele nos leva até Jesus. Há uma diferença radical. Está entre eu e Jesus. Ele está em mim. Há uma diferença. Dentro de mim ele me ensina. Dentro de mim ele guia. Dentro de mim ele me faz lembrar das coisas de Deus. Dentro de mim ele me consola. Dentro de mim ele me capacita. Ele não compete com Jesus. Ele me leva a Jesus. Glória a Deus. Diferença radical. Ouça para isso. Jesus é um ser criado pelo Pai. Quer dizer que ele foi criado? É criado. Aí eu falei, então me diz quem é o Alfa e o Ômega. E ele disse, é o Pai. Peguei a Bíblia. Aí resumindo, ele deu, porque ele não foi. Aí está escrito: ó, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele aquele que era, que é e que há de vir, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Eu lembrei, olha, quem era? Era passado. Quem é? É no presente. E quem há de vir? Aí tem que falar, né? Quem vai vir vai ser o pai da pessoa do filho. Eu falei, ó, já te ouvi demais. Se quiser continuar na minha casa, fala a verdade. Mentira, chega. Um senhor de 70 anos. Eu olhei para o irmão dele e falei, ó, chega de mentir. Está aqui seu companheiro, ele não abre a boca até agora. Quer falar a verdade? Continue aqui. Se não conhece, vai para a tua casa. Estuda a verdade e volta aqui. Porque eu sou melhor? Não, irmãos. Ou você combate a mentira com a verdade, ou a mentira de seduz. Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus deu exemplo à igreja. E você tem que combater as mentiras com a verdade. E se você não conhecer a verdade, a mentira de seduz. Quem é essas pessoas? Eu não estou criticando a religião, irmãos. Que aqui eu não estou falando bem dessa igreja, estou falando da palavra, amém? Amém, irmãos? Testemunho de Jeová é uma equipe boa, trabalho só, mas anular Cristo como divindade é anular as escrituras. Olha que está em João capítulo 17. João 17, versículo 5. Amém? João 17, versículo 5. E agora, ó Pai, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Ele não diz, agora glorifica-me com a glória que eu tinha contigo depois que tu me criou. É antes que o mundo existisse. Amém? João capítulo 1. João capítulo 1. Os irmãos acharam? Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não era com Deus, presta atenção. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e não um Deus. Sabe o que é isso? Pai e filhos são uma só pessoa em perfeição de divindade. Não são três deuses, é Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Pastor, não entendi, vou explicar depois. Não dá mais ficar tudo agora. Olha o versículo 2. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Sem Ele, nada que foi feito se fez. Não está dizendo que Ele foi feito para as coisas passarem a existir. Ele está antes de todas as coisas. Amém, igreja? Amém, irmãos? E aí a gente vai para a parte final. Tem uns minutinhos para a oferta. Vou aproveitar bem para nós terminarmos com tranquilidade depois da oferta. Presta atenção agora. Qual o grande problema desse assunto? Lembra da tradução das palavras? Apocalipse capítulo 17. Eu vou iniciar esse assunto no capítulo 17. Nós vamos ofertar a casa de Deus e a gente vai terminar posteriormente. Amém, irmãos? Apocalipse 17. Os irmãos acharam? Primeiro, veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e me disse: vem, eu te mostrarei a condenação. Não é a salvação, é a condenação de quem? Da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Olha para mim, por favor. Quem vai ser condenada nesse texto aqui? A grande prostituta. Amém? E aonde a prostituta está sentada? Sobre muitas águas. Pastor, não entendi nada. Possivelmente você entendeu que há uma prostituta que vai ser condenada. Amém? Pastor, não sei quem é a prostituta. Calma. Não precisa entender tudo de uma vez. Mas vocês entenderem que Deus está deixando claro que a prostituta vai ser condenada e que ela está sobre muitas águas. Olha o versículo 15. Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, são multidões, são nações e línguas. Você entendeu agora que as águas representam o quê? Pessoas, nações. Amém? Amém, irmãos? Então o que está fazendo com o mundo? O mundo tem um conceito que está levando esse mundo a se prostituir. E esse conceito vem através da grande prostituta. O texto continua lá no versículo 2. Com ela, a grande prostituta, se prostituíram os reis da terra. Quem se prostituíram? Os reis da terra. E o texto continua: e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O que é vinho, irmãos? Vinho tem a ver com líquido. Por que embebedaram? Porque, presta atenção, presta muita atenção nisso. Líquido mais vinho tem a ver com alegria. Presta atenção. Pergunta para uma pessoa do mundão que se prostitui, que ele não sente uma alegria ainda não. Aí vai, bom demais, é bom demais. Mas ele está se prostituindo. Está vendo? Tá. Mas um dia ele vai lá à morte. Eu conheci uma pessoa, eu não posso falar aqui aonde foi, porque seria errado minha parte falar. Uma pessoa que pegava o salário dela todos os meses. Todos os meses. E ia se prostituir. Todos os meses. Se gastava tudo, eu não sei. Uma pessoa mais velha que eu, que ela, chegou para ele e disse: filho, não faça isso. Não faça isso. E ele disse para a senhora o seguinte: não sou eu, são elas que me querem. Amém? Ele estava sem juízo nenhum. A senhora vai pegar o senhor, você vai se arrepender um dia. Não, está tudo bem, está tudo bem. Um rapaz desde a mãe, como diz alguns, boa pinta, bonitinho e só. Fisicamente foi mais bonitinho que eu.
mas sem juízo. Um dia ele chegou na empresa e disse assim: faz um chá para mim, faz um chazinho para mim, que eu não estou muito bem hoje, eu estou aqui com uma dor de barriga, um negócio esquisito aqui. E a avó fez o chá. No dia seguinte, faz mais um chazinho para mim aí. Resumindo, AIDS e sepultura. O que está acontecendo com as nações que estão se constituindo? Elas estão indo para a sepultura, estão indo para a morte. Então, antes que as nações vão para a morte, presta atenção nisso. Antes que a grande prostituta leve as nações à morte, lembra de mensageiro? Anjo mensageiro? Lembra? Antes de nós orarmos a oferta, olha Apocalipse capítulo 14. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Ou seja, antes que os povos sejam levados a cantada da prostituta, Deus anuncia o quê? O evangelho a todas as nações. Versículo 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém, irmãos? A prostituta quer seduzir? Quer, mas o mensageiro, o anjo de Deus, falando o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória. Ou seja, Deus não está deixando ninguém se ouvir o evangelho, só que o mundo está seduzindo as pessoas. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Pega a sua oferta em nome de Jesus. Nós vamos ofertar a casa de Deus.